sua cara. Não, eu quero dizer que assim, é legal falar que eu não sou nenhum estudioso, né, do assunto, né. Na verdade, eu vim aqui uma questão vivencial, eu acho, né. Eu acho que quando eu partilhei com vocês um pouco, o convite veio até por conta disso. É a experiência de estar num lugar de intolerância, de viver o lugar da intolerância, de dentro de uma religião, e hoje ter a oportunidade de ter um olhar de fora, né, de ter feito esse caminho de progressão, não sei como que a gente pode qualificar isso, mas é um caminho de amadurecimento, de perceber, não tá legal esse lugar. Esse lugar, ele é incoerente, inclusive, com aquilo que se prega, ele é incoerente com aquilo com os valores que a gente se propõe a viver. Historicamente, a religião tem sido questionada quanto à sua importância e validade. Essa discussão acentuou-se quando o universo passou a ser regido pela razão, ciência e tecnologia. A religião então perdeu o seu caráter centralizador, mas não deixou de ser uma peça importante na formação da sociedade. O Brasil é um país que possui uma rica diversidade religiosa. Em função da miscigenação cultural, fruto dos vários processos imigratórios, encontramos em nosso país diversas religiões. Segundo dados do IBGE do censo de 2010, 64% dos brasileiros declaram-se católicos, 22% se dizem protestantes e 8% declaram-se sem religião. A parte restante é formada pelas demais religiões, como espíritas, testemunhas de Jeová e religiões de matriz afro-brasileira, como a Umbanda e o Candomblé. Apesar do Brasil ser um estado laico, ou seja, que não apoia nenhuma religião, a influência da Igreja Católica desde o descobrimento do Brasil e o aumento dos políticos evangélicos a partir do século XXI, a chamada bancada evangélica, interferem diretamente no debate de temas polêmicos, como a descriminalização do aborto, da maconha, o ensino religioso nas escolas e as discussões de identidade de gênero. Paralelo a essas discussões, aumentam-se os casos de intolerância religiosa por grupos extremistas. Em 2015, uma menina foi agredida por uma pedrada por estar vestida de branco na saída de um culto de candomblé. Os casos de vandalismo em centros e terreiros também ganham pouca visibilidade pela mídia, mas isso não significa que não aconteça. Segundo dados da Secretaria dos Direitos Humanos, em 2016 foram registradas 300 denúncias de intolerância religiosa, um aumento de 105% em relação ao ano anterior. A legislação é clara ao afirmar que o Brasil não pode manifestar preferência religiosa ou privilegiar uma religião específica. O artigo 5º da Constituição trata especialmente da liberdade religiosa e de crença. Então, por que ainda é difícil aceitar o diferente e as minorias? Qual a relação do Estado e religião no Brasil atual? Quais os limites essa interferência pode gerar na sociedade? Promover a integração e o debate entre as religiões é um processo possível e só será realizado se cada um entender que o que é certo para mim pode não ser o certo para você. Olá! Gente, essa é mais uma edição do Berro. Eu sou a Lívia Maria, tô estreando na casa, né? E esse aqui é o meu companheiro Josiel Lucas, e a gente vai debater um tema muito importante, que é a relação da religião nos dias atuais. Esse aqui é o nosso convidado, Daniel Rangel, que vai contribuir um pouquinho pro nosso tema. Olá, que tal? Como estás, chiquito? Não, sou não. Obrigada, Daniel, por poder colaborar com a gente. Esse tema é muito importante porque nos dias atuais a gente tem vivido uma maré de crimes de intolerância no Brasil. O Brasil que se diz um estado laico, né? Como a lenda do folclore. Hoje a gente vê a religião interferindo não só na esfera política, mas em todas, né? Então, fala um pouquinho pra gente desse lugar que você fala. Você participa de uma religião e aí Sim, você mudou? Eu sou de uma família extremamente católica, das duas famílias, né? De pai e mãe. Pra você ter uma ideia, meu avô ele se aposentou sendo sacristão da igreja. A profissão dele foi ser sacristão. Então meu pai, ele tem toda essa bagagem, ele viveu ali dentro a questão mesmo de cuidar de liturgia, né? E minha avó regia um coral dentro da igreja. Meu avô, ele fundou uma comunidade eclesial em Volta Redonda, assim, né? Um bairro novo e tal, peraí, não tem uma igreja, foi chamando a tiazinha, a vizinha daqui e tal, vamos montar uma igreja aqui, né?
e coordenou muitos anos uma igreja e tal. Então assim, a formação religiosa já vem da família, uma força muito forte, e eu nisso fui me identificando desde criança e tal, e chega um momento na minha adolescência que eu começo a eu buscar por mim mesmo, porque eu me identificava e curtia, era a minha vibe e tal. Ao ponto de que, talvez vocês não sabem disso, eu tive desejo de ser padre. Né? E aos 17 anos eu fiz encontro vocacional no seminário de Petrópolis. Durante um ano eu ia uma vez por mês, passava o final de semana lá para ter uma experiência de saber como é que é a vida do padre e tal. E aí no final o próprio seminário viu que eu estava muito em conflito, em dúvida, pediu para eu esperar, mas eu já comecei a ver que não era uma vida para mim. Mas segui na minha vivência de igreja e tal, e me ingressei num movimento que chama Renovação Carismática Católica. Vocês devem ter ouvido, tem uma vibe um pouco neopentecostal dentro da igreja católica. E hoje você já não professa mais? Eu costumo dizer que eu sou um católico dissidente na prática. Alguns valores ficam, né? Até porque o evangelho, quando a gente está dentro do catolicismo, ou seja, qualquer outra vertente do cristianismo, que tem uma pegada que são valores humanos. Então esses valores ficam muito dentro da gente. E é exatamente nesses valores que eu tracei como parâmetro, como referência, para eu refletir tudo aquilo que eu achava, peraí, tá incoerente, não tá batendo, sabe? Essa conta não bate, a prática aqui com aquilo que se prega não tá legal. E tá? ao se afastar, você sentiu falta de alguma coisa, assim, do que você procurava no catolicismo e não achou, e de achar em outra religião? Ou não? Não, eu não tive essa necessidade de buscar em outro lugar, não. Eu acho que a necessidade que eu carrego dentro de mim é a de combater mesmo as hipocrisias, sabe? De questionar mesmo aqui fora, nos espaços que eu tenho, seja redes sociais, uma roda de conversa, até mesmo com pessoas que ainda estão dentro da profissão, da fé católica, dentro da prática, questionar mesmo as incoerências, né? Criar oportunidades até mesmo de fazer isso. E essa experiência eu era tão fechado em mim mesmo que eu não tinha nenhum interesse. E esse interesse acontece. Eu tenho um amigo que é de Umbanda e eu sempre pergunto como é que é e tal, não sei o que, sabe? E tenho uma admiração muito grande por quem professa fé de matriz africana, porque eu tenho uma empatia muito grande com essas pessoas, o quanto é difícil sustentar essa profissão de fé nesse contexto histórico que nós temos de uma perseguição muito grande. Então, assim, anular, aniquilar mesmo, muitas vezes, uma coisa que é tão genuína, uma coisa que é tão bonita, tão bela quanto a minha profissão de fé que eu exerci há tantos anos, né? E você professa a sua, é bela da mesma forma. A expressão do humano ali com o divino, e isso a gente tem que ser respeitado no mínimo, sabe? E eu acho que é isso que é bonito, até mesmo da religião, né? A palavra religião é de religar, né? Então a gente tem que se ligar e se religar o tempo todo com o outro, senão não faz sentido religião nenhuma. Falando sobre essa questão do catolicismo, a gente enxerga muitos dogmas, né? E a gente observa que também, em relação a esse preconceito com as religiões de matriz africana, hoje o papo tá bem sério, né, galera? Tá, a gente vai dar umas risadas. Eu tô dando um tom sério, tá. gente. Né? Falando sobre essa questão da religião africana, a gente observa que, pelo menos no estado do Rio, são os maiores crimes de intolerância religiosa. Registrados, né? Estatisticamente, né, são essa majoritariedade aí, e a gente consegue observar, quando a gente para estudar, eu digo isso porque eu me simpatizo e sou uma estudiosa também da área de religiões de matriz afro. Também não, porque eu não sou, tá? Eu só tenho interesse, porque ela falou também estudioso. Não sou estudioso. Você é curioso, né? Desculpa, gente. Não precisa se desculpar não, só... Então, baixou a responsabilidade aqui. Às vezes aí, ó. Mas assim, eu frequento um terreiro, sou admiradora e por essa questão de todo esse apagamento que a gente vê, né, da nossa cultura como negro, é um processo de descoberta pra mim, imagina, né, pra outras pessoas. A gente vê hoje no Brasil um crescimento também desse neopentecostalismo. Mas ela não gosta de falar palavras Soletrando, soletre, neopentecostalismo. Porque eu nem soube falar aqui. Leiam aqui, que na verdade, são as religiões ditas protestantes, né? Que o José vai falar pra gente daqui a pouco. Daqui a pouquinho, eu vou deixar ele falar.
Não, mas dizendo sobre isso, e depois é óbvio que o José vai fazer um contraponto, porque, né, é o local dele de fala. A gente vê esse crescimento e vê que também está relacionado a essa demonização das coisas vindas de uma cultura desconhecida, que não é a nossa, teoricamente, mas é muito a nossa. E também atrelada ao racismo, né? Acho que é um combo que É veio um combo, junto, né? Veio junto. A gente tem um processo histórico que a gente vê que é o europeu chegando aqui de uma forma tão arrogante e de uma forma positiva, se impondo, né? Ditando como deve ser. Então é um conjunto é um imbróglio ali muito grande. Aquilo que é branco é superior. Então a minha religião também é superior. E assim, e para você, qual que seria o papel do Estado nessa história toda de desconstrução? Aproveitando esse gancho que o José está falando em relação ao Estado, a gente se preocupa tanto em oportunizar esses espaços, em trazer essas discussões, quebrar aquela frase, né, do que religião, política e esporte não se discute. A gente é a geração que está discutindo. Inclusive futebol, não entendo nada, mas vamos discutir futebol, pelo amor de Deus. A gente é a geração que está discutindo Isso. tudo, entendeu? Inclusive, né? É pensar fora da caixa tudo, o tempo todo. Isso é um processo de formiga, né? Porque as pessoas não gostam. Eu um dia também já fui ignorante a esse ponto. E a gente vê exemplos, assim, próximos e longe de escolas particulares que até hoje obrigam a uma oração antes de entrar para aula, escolas públicas, enfim, trazem isso como uma maneira de disciplina, né? Até que ponto o Estado está intervindo para essa reafirmação preconceituosa, né? Não, até porque também agora o STF, assim, liberou uma lei, né, que o ensino religioso vai ser confessional. Então o professor ele pode professar a religião dele. Né? E assim, a gente vê que o Estado ele não faz nada, porque assim, eu creio, né, se as crianças aprendessem desde cedo todas as religiões, não é ensinar, não é professar a sua religião, mas ensinar seria uma forma da pessoa respeitar, saber por que vai trabalhar exatamente as diferenças. Aquela religião, assim, não é porque o certo pra mim porque foi minha família. É certo pra ele, é minha família, assim. Há um atraso, né? A gente vê um monte de retrocesso. As pessoas, elas confundem muito essa questão de se questionar uma religião, uma maneira de processar com falta de respeito, né? Lembrando que o ensino religioso sempre teve, né? Tipo, quando eu tava no colégio tinha, só que a gente não precisava... Mas era privado até, né? Não, privado ou não? Não, era Estado? Estado. Mas a pessoa, por exemplo, era uma coisa muito assim, genérica, não falava nada disso de assim, religião falava específica. De Deus. E eu tinha uma professora de história que ela, todo dia antes da aula, ela pegava um livrinho de oração. Tá gravando. Um livrinho de oração e ela lia alguma coisa lá. Ela é católica. Pastor, nada e nada me faltará. A primeira coisa, o papel do Estado é garantir direitos iguais para todos. Quando a gente fala de igualdade, a gente tem que dar espaço para todos, de forma igual. Aí fica a pergunta, pra gente... Até pra gente desconstruir, que às vezes quem tá vendo a gente também tem aquele sentimento que eu tinha, de tipo, não, mas o catolicismo ele sempre foi histórico, ele sempre foi majoritário, ele sempre predominou, então nós temos que preservar isso, não podemos deixar morrer e tal. Mas para a gente conseguir fazer esse caminho de sair desse lugar, a gente precisa entender, mas espera aí, e aquele que é diferente, ele tem o mesmo espaço que eu tenho de profissão de fé? E é isso que o Estado precisa garantir. E aí a gente precisa fazer o quê? Um exercício de empatia. Então, resumidamente, a gente cai sempre nessa questão de uma luta entre maioria, aquilo que é majoritário, com a minoria, né? Então a minoria ela sempre está sendo prejudicada porque aquele que pertence a um grupo maior quer impor a sua verdade, quer impor a sua condição, quer colocar ensino religioso, quer colocar religião dentro das escolas, por exemplo, vamos colocar todas. Vamos dar espaço para todos. Regulamentado de uma maneira então o Estado tem que legislar garantindo esse lugar de igualdade. Você fala sobre empatia, Daniel, como uma das características humanas a serem desenvolvidas para se combater. A gente sabe que isso é uma caixa de vespeiro, né? É muito mais prático que as escolas ensinem uma coisa que já é tradicional. É difícil ter alguém que levante essa bandeira para poder vir assim do alto, né? A gente está fazendo um trabalho de base e aí eu queria que, dentro da sua concepção, quais são as características humanas e uma maneira
amigável, não sei, porque eu sou muito da didática, sabe? Eu acredito muito que eu não acredito em conflito, eu acredito numa discussão que a gente consiga produzir frutos, né? Pra não ficar parado. E aí eu queria que você falasse um pouco o que você acha que a gente pode começar a cultivar entre as pessoas pra ir pra fora desse caminho de intolerância, né? Nas nossas crianças, na nossa mesa de bar, nos nossos restaurantes, amigos. Eu acho que está tendo de intolerância, sobretudo no momento que a gente está, que está tudo muito... As vozes estão muito exacerbadas de todos os lados, né? Eu acho que não tem uma receita pronta. Não tem. É difícil responder de uma forma muito precisa o que você está perguntando aqui. Não, mas algum... O que eu acho que a gente... Até um pouco do que eu já falei aqui. Eu acho que a gente criar oportunidade de discutir essas questões, que aí a gente estava falando da parte mais racional, e se tratando de valores, a gente se entender como uma responsabilidade de educar também dentro da sociedade. Porque o educador, às vezes, essa responsabilidade ela cai só sobre o professor, sobre pais, né? E tipo, nós temos família, nós temos amigos, nós temos vizinhos, né? Eu tenho um sobrinho. E como eu posso transmitir esses valores para ele, ainda que eu precise respeitar o lugar dos pais, né? Tem pensamentos que minha irmã, por exemplo, diverge de mim, eu tenho que respeitar esse lugar, eu não posso chegar impondo o meu pensamento para ele. Mas eu acho que o meu comportamento também pode falar muito por ele, né? Eu sempre estar mostrando para ele que eu dialogo com a diferença, é buscar esse diálogo, é eu ir em encontro do outro. Daniel, você estava falando também de racismo, mas também nas igrejas, principalmente católica e evangélica, a gente também vê também muito de machismo, faltas mulheres ainda em liderança. O que você fala sobre esse assunto assim? Até para falar disso dentro do catolicismo, eu ampliaria até mesmo essa questão do machismo. Eu costumo dizer que uma das coisas que me incomodou e que me fez me angustiar dentro do catolicismo é ver essa matriz de intolerância com várias vertentes. Uma delas é a misoginia e o machismo. De forma bem prática isso. Vamos olhar para a estrutura hierárquica de poder de decisão da Igreja Católica. Não tem mulher. Né? Do Papa, né? O clero ele é todo de homens. Aí foi interessante, uma vez eu questionei isso com um padre. E aí ele virou pra mim e falou assim, mas isso é uma revelação divina, vai discutir com Deus. Eu falei, né? Em pleno século XXI, ficar com aquele discurso muito bonito, mas que a mulher tem um papel tão importante no Evangelho, Maria, mãe de Jesus, foi intercessora lá para que o primeiro milagre acontecesse, né? Marta e Maria, não sei... Jesus apareceu primeiro lá para as mulheres, né? Depois... Aí disso ainda tem aquelas piadinhas machistas porque elas eram fofoqueiras e iam contar para todo mundo. Mas eu digo que é uma intolerância silenciosa. Porque ninguém está ali no púlpito falando assim, você não pode dar espaço para a mulher. Não, ninguém está falando isso. Mas no silêncio você bate o olho. Uma vez eu estava participando de um movimento meio fora Temer. Meio. Em prol das... Fora presidente. Não, em prol das leis trabalhistas, né, para a permanência das atuais leis trabalhistas e tal. E era um movimento meio que organizado também pela Igreja Católica. Tinha uma parte do movimento... A Igreja Católica tem um papel... A Igreja Católica... Não, a Igreja Católica tem um papel muito importante nas lutas de movimento social. Tem, mas eu não sabia teologia, que tinha esse braço. Teologia da libertação e Sim. tal, aqui na América Latina e tal, tem uma coisa bem forte nisso, que é muito legal até. Muito positivo. Tanto que na ditadura positivo. muitos padres abriam suas igrejas para poder... Sim, gente, Dom Valdir Calheiros aqui, que foi o bispo aqui da diocese. Foi uma passeata e culminou dentro de uma igreja lá em Volta Redonda. Quando eu vi, tava rolando uma missa. Quando eu olho pro altar, tinha aquele... Pode falar palavrão, né? Caralhada. Tinha caralhada de padres e 2 bispos lá na frente, mas assim, tipo, quando eu falo caralhada, tinha uns 80. Eu olhei e falei, cara, não tem uma mulher lá em cima. Não tem uma mulher. Então, silenciosamente, a gente está ensinando, está formando aquela assembleia, as assembleias, né, aquelas crianças que estão ali, de que a mulher não tem papel ali. Então, respondendo a sua pergunta, volto a dizer, eu acho que estou sendo até um pouco repetitivo, nós precisamos denunciar essas intolerâncias que, aí eu vou falar do cristianismo, que aí você até citou,
Aqui antes, falando que nas igrejas evangélicas também acontece muito isso, só que a igreja evangélica, no papel da mulher, ela está à frente, um pouco mais. né? Ela, de Lutero para cá, ela tem menos tempo de vida histórica, mas ela está à frente da igreja católica e tem 2000 anos, vamos falar assim. Mas também é intolerante com tantas outras vertentes, a questão racial também, né? Então a gente tem que denunciar e combater isso. Obrigado pela presença. Já falou demais. Valeu, galera. Tempo. Valeu, galera. Acesse aqui, ó, o nosso endereço é esse. Acho que foi tudo muito pertinente. E a gente falou muito sobre empatia, sobre desconstrução. E quais são os valores que você acha que deveríamos cultivar? Ternura, do abraço. Para podermos... José vai ficar com o senhor. Amor. Por favor, Abraço pra todo mundo. O que a gente deixa como, assim, um caminho, né? Pra gente... Jesus. Mentira. O caminho, O caminho é Jesus. Minha vida. Enfim. Toma conta da sua vida. Essa é a mensagem final, gente. Toma conta da sua vida. Toma conta da sua vida. Toma conta da sua vida. Esse foi mais um berro, gente. Até a próxima. Tchau. Nossa, foi o melhor. Patrocínio de Magalhães.